Atendendo a pedidos, hoje a gente vai comentar sobre uma das cirurgias que mais me encanta. É uma cirurgia que mostra o refinamento do cirurgião. Ela é a traquelectomia radical. Bom, o que é a traquelectomia radical? Traquelectomia radical é para aquelas pacientes que têm doença oncológica, tumor no colo do útero e querem fazer a ressecção do tumor, fazer o tratamento oncológico, mas a gente preserva o órgão, preserva o útero. Então eu fiz um desenho aqui que era para ser um útero, igual ao útero, e essa cirurgia então a gente tira de 70% a 80% do colo do útero, porque se a gente tirar todo o colo, o istmo não sustenta a gestação. Então a gente tem que deixar até, no mínimo, digamos assim, 2 centímetros de colo de útero. E a gente tira também, como princípio oncológico, a região, isso a gente pode discutir mais para frente, mas nessa cirurgia a gente tira a região parametrial. Então sai o colo e o paramétrio. E nós fazemos a abordagem linfonodal. O mais importante dessa cirurgia é aquela história: quanto mais eu faço, menos eu indico. Por quê? Porque é uma cirurgia tecnicamente mais complexa. Então é uma cirurgia que vai despender um tempo maior de você e uma habilidade maior cirúrgica. Fora isso, o pós-operatório a longo prazo, não por causa do procedimento, mas por causa do objetivo de engravidar, também é complexo. Então a gente precisa ter as indicações bem precisas. Então, primeira delas, a paciente com desejo de preservar a fertilidade, de preservação de fertilidade. Então, aquela paciente que já tem prole constituída e não quer preservar a fertilidade, não insista com a paciente, porque ela vai passar por um obstáculo à frente da gestação, sendo que ela já tem prole constituída. O segundo item seria a idade. Esses são todos itens, digamos assim, subjetivos, mas que são os itens que eu recomendo os senhores a seguir, até 40 a 45 anos. Isso depende da cultura e depende da população envolvida, mas essa é a idade. Tumores até 2 centímetros. Então, se você tem, Marcelinho, mas eu tenho um tumor de 3,5 centímetros, eu não tenho 4 centímetros. Tudo bem. A estatística dos estudos indicam que tumores entre 2 e 4 centímetros, o melhor seria fazer uma quimioterapia neoadjuvante, o tumor ficou menor que 2 centímetros, você fazer a traquelectomia radical depois. Isso é que eu indico os estudos, mas fica a particularização de cada paciente. E por último, evitar, então vou colocar aqui em vermelho, evitar as histologias desfavoráveis. Então, por exemplo, os tumores neuroendócrinos, os tumores células claras. Então, essas histologias que nós sabemos que têm piores prognósticos, seria o ideal evitá-las. Qual é a candidata ideal? A candidata que preenche todos esses critérios. Então, se ela preencher todos esses critérios, seria a candidata ideal. Então, essas seriam as minhas indicações principais. Pois bem, você vai fazer a primeira traquelectomia radical. Então, você não faz esse procedimento. Não é um procedimento que é feito de rotina. Em alguns centros fazem, algumas pessoas têm uma maior experiência, outras menos. Então, para fazer a primeira, eu vou dar alguns itens aqui de um passo a passo, que eu imagino que pode facilitar a cirurgia. Primeiro, a abordagem linfonodal. Ela faz parte do procedimento. Então, você tem que decidir entre linfadenectomia pélvica ou simplesmente a pesquisa do linfonodo sentinela. Isso, se você for utilizar esse daqui, a gente tem as técnicas com o tecnésio, com o azul patente ou azul de metileno e com o verde de indocianina. Esse aqui, para mim, é o melhor. Por quê? Porque ele tem uma curva de aprendizado muito menor comparada às outras técnicas. É claro, isso depende do uso de aparelhagens. Então, não são todos os hospitais
que tem, mas se tiver, a minha opção hoje em dia é o verde de indocianina. É mais fácil de identificar o linfonodo, mesmo para quem está começando. Então, primeiro você precisa definir quanto a isso. A indicação desses dois nós vamos falar em aulas posteriores, mas primeiro então pensar nisso. O segundo é a abordagem parametrial. Então você vai ter que fazer o que facilita para mim uma recomendação e que diminuiu o meu tempo cirúrgico é a ligadura da artéria uterina na origem. Eu vou contar para os senhores o seguinte: essa via aqui é semelhante à esterectomia radical. O que a gente faz é tentar preservar o útero e tirar realmente o colo com paramento. Quando eu comecei a fazer esterectomia radical, a gente, em alguns casos, tentava fazer a ligadura dos vasos uterinos por sobre o ureter. O que acontecia é que, geralmente, eu conseguia dissecar a artéria e a veia por trás, ela sangrava. E daí, aquilo fazia com que o procedimento ficasse extremamente mais complexo, mais difícil, e toda a equipe ficava um pouco desanimada. Quando eu passei a ligar a artéria uterina na origem, é que ficou mais fácil, porque daí você faz a ligadura, é fácil você identificar, e daí você tomba aquele tecido que é o paramétrio, tunelizando o ureter, segurando na artéria e na veia uterina ligada por qualquer energia que você decidiu utilizar. A via de acesso. A via de acesso ela pode ser feita, como os senhores sabem, por via laparotômica, vou colocar assim, por via laparoscópica e pela via robótica. Hoje em dia eu prefiro fazer essa cirurgia pela via robótica, pela facilidade do manuseio das pinças com movimento de 360 graus e com a visão 3D. Mas por muito tempo eu fiz ela por via laparoscópica. Eu não tenho experiência com a via laparotômica, mas a experiência que eu vejo com quem faz esse tipo é a melhor visualização com esses outras vias de acesso. O quarto seria o passo a passo. Então, na abordagem do passo a passo, eu vou mostrar algumas dicas e truques. Então, se nós formos utilizar aqui na abordagem linfonodal, nós utilizamos a pesquisa do linfonodo sentinela. Isso diminui o tempo cirúrgico, facilita o procedimento e a dissecção dos espaços laterais extensos pode fazer com que haja aderência no período pós-operatório e a paciente não consiga engravidar. Então, a gente tem estudos que estão mostrando que cada vez o tumor menor do que 2 centímetros, a invasão parametrial e a chance dele ter linfonodo comprometido é menor, o que nos autoriza a realizar a pesquisa de linfonodo sentinela. E se os senhores fizerem uma pesquisa com os cirurgiões renomados do país, eles estão tendendo, e o mundo também, a realizar a pesquisa de linfonodo sentinela. Os passos são semelhantes ao da esterectomia radical. Então, aquilo que a gente havia falado, a ligadura da artéria uterina. Se você está começando, eu não sugiro que você faça uma ligadura seletiva. Esse aqui é o refinamento do refinamento. É quando você liga apenas os vasos descendentes, os ramos descendentes, e você preserva a origem da artéria uterina e os ramos ascendentes. Esse eu considero depois que você tenha atingido uma curva de aprendizado já desse procedimento. Então, de início, essa é uma dica muito interessante. Ligar a artéria uterina na origem. O paramétrio, como que eu faço da região parametrial? Eu ligo, se for fazer ligar ela na origem, eu traciono por cima do ureter, o paramétrio, e vou soltando até eu identificar o trígono vesical. Eu identificando o trígono vesical, o momento em que o ureter vai entrar na bexiga, você tende a ir para a região medial e tudo que ficar lateral é o que vai ficar preservado, nesse sentido. E o uso de dispositivo anti-estenose.
Uma coisa que eu percebi na minha experiência, eu tenho um dispositivo que eu desenvolvi, que é o Duda, você já deve ter ouvido falar, a gente vai fazer um vídeo falando sobre ele, mas independente do dispositivo que você vai usar, eu recomendo que você use. Existem artigos mostrando o não uso do dispositivo leva a uma estenose do canal. Do canal cervical. E como você vê isso? Você vê o orifício externo tendendo a estenosar e a paciente ela começa a ter cólicas intensas no período menstrual. E com o tempo vai diminuindo o dia que ela menstrua, a frequência. Então ela fala, eu menstruava 4 vezes, agora está passando 3, 2, mês passado eu menstruei um dia apenas. E estou tendo muita cólica. Então isso são indícios de que você está tendo a estenose. Na minha experiência pessoal, o uso de dispositivos diminuiu em 60% esta estenose. Não diminuiu 100%, mas a gente tem descrições da literatura, conforme eu havia comentado, que se você não usar, a taxa de estenose é altíssima. Bom, você realizou o procedimento cirúrgico. Antes aqui eu gostaria, eu não coloquei aqui, mas eu acho que tem que levar em consideração quanto à via de acesso. Eu faço a cirurgia toda via laparoscópica ou robótica e depois eu desço para a vagina e faço a retirada e a secção do colo do útero via vaginal e a anastomose do colo residual com a vagina via vaginal. Por que eu faço dessa forma? Por alguns motivos. Primeiro, o útero vai estar todo solto, eu consigo trazer ele até o canal vaginal com facilidade. Eu secciono a altura que eu quero do útero e eu consigo ver a artéria uterina chegando na lateral, então eu posso seccionar naquela altura. Eu consigo medir os 2 centímetros que vão ficar do colo do útero. Eu consigo passar o dispositivo anti-estenose e no final facilita que você já está ali com o colo seccionado, os pontos do novo colo com a vagina. Então, ela tem vários motivos para eu fazer por baixo. Outra coisa é que quando eu secciono o colo, isso a paciente já fica sabendo previamente. Se a margem que sobrar na paciente, que eu chamo de margem endocervical, for positiva, a gente não pode fazer a traquelectomia radical. Então a gente tem que complementar a cirurgia e fazer a esterectomia radical. Isso em poucas vezes. Eu, na minha experiência, tive 1% de ter que fazer isso, de ter que retirar todo o útero, mas a histologia era desfavorável. Então por isso que eu falo na indicação. Quando a gente fala da abordagem linfonodal, por que um tumor de 2 centímetros? Uma vez eu estava fazendo uma cirurgia ao vivo e era uma traquelectomia radical. A paciente tinha um tumor de 1,7 centímetros. E eu comecei a fazer cirurgia e fiz a pesquisa do linfonodo sentinela. E havia corado nas regiões das ilíacas externas. Aí eu comecei a fazer a cirurgia e comecei a dissecar os linfonodos, tirei e comecei a dissecar o paramétrio direito. Quando eu vi na parte lateroanterior dele, havia um linfonodo grande parametrial. Olha só, um tumor pequeno. E eu tirei aquele linfonodo, mandei para congelação no momento e, pela minha surpresa, havia doença naquele linfonodo. A cirurgia foi no meu protocolo, no nosso protocolo. A gente interrompe o procedimento, essa paciente vai para a radioquimioterapia e a cirurgia foi abortada. Então, por isso a importância daqueles critérios de indicação e o tumor até 2 centímetros. Bom, você fez a traquelectomia radical e após o segmento? O segmento que eu costumo fazer é a cada 3 meses com exame físico para avaliação do orifício externo. Veja bem, se você não vai cuidar da paciente no segmento, você tem que ficar atento ou conversar com quem vai cuidar dela, que a estenose não é precoce. Ela pode levar em média de 6 a 8 meses. Isso são dados da literatura. Então, às vezes, nos primeiros 4 meses, 5 meses, a paciente menstrua normal, não tem dor. Depois ela começa a ter os sintomas. Por isso que é importante toda vez a avaliação do orifício externo. O que as pacientes querem saber muito frequente é quanto à gestação. Então, como eu faço na gestação? 4 meses após a cirurgia, eu solicito uma ressonância de pelve. Isso é
é o que todo mundo faz? Não, não é o que todo mundo faz, é o que eu faço, mas eu solicito a ressonância de pele. A paciente sem evidência de doença, então eu libero de 4 a 6 meses para ela engravidar. Então, acima de 4 a 6 meses para ela engravidar. E 50% delas não vão conseguir engravidar de forma espontânea, independente da cirurgia. Então esse é um dado que tem que conversar com a paciente, que às vezes ela vai precisar do auxílio de uma reprodução assistida. Isso tem que ficar bem claro para a paciente. Então, esse foi o procedimento até aqui no segmento. Digamos que a sua paciente ligou, ela falou, eu engravidei. Tem um artigo que eu vou compartilhar aqui, a referência dele, e que um dos autores, esse, Spicer, é de uma experiência muito grande do professor Christa de Kohler, da Alemanha, que tem uma experiência grande com traquelectomia radical via vaginal, e ele na 4ª página ele tem uns itens que devem ser seguidos. Então, por exemplo, eu não lembro de todos, porque eu sigo o artigo todas as vezes. Como eu não faço obstetrícia, o que eu faço? Eu pego o artigo, dou para a paciente para ela levar para o ginecologista de alto risco dela. Isso é uma informação a mais para ele. Então, assim, não ficar colhendo Papa Nicolau de rotina, colher suave via vaginal para pesquisas de micro-organismo, fazer. Aqui eu não faço a cerclagem nessa cirurgia, depois eu vou comentar sobre isso. Mas se for fazer na 14ª semana, elas têm que fazer cesariana. Quando que a gente entra com o uso de progesterona via vaginal? Então é muito interessante o ultrassom de quanto em quanto tempo que se faz. Então eu aconselho vocês darem uma olhada nesse artigo e lá tem a sequência dos itens que a gente pode seguir. Eu espero que tenha ajudado vocês. Em breve a gente comenta mais sobre esse assunto no próximo vídeo.